Qual é a força do pensamento? O autor espiritual Emmanuel esclarece sobre como os pensamentos agem poderosamente, modelando a vida. Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Emmanuel expõe com simplicidade, por meio de ideias claras e inteligentes e comparações baseadas no dia a dia, os efeitos que o pensamento gera na intimidade de cada um e no mundo onde vive. Explica ainda a ligação das emoções e pensamentos, evidenciando que o ser humano tem a capacidade de gerenciá-los em benefício do progresso. Esta é a sinopse do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E este livro será o tema dessa primeira temporada do SemeaCast, o seu mais novo podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. O primeiro parágrafo dessa introdução resume bem de onde surgiu a ideia deste livro, e para nos falar sobre isso, eu os apresento meu grande amigo Vicente Rodrigues, o explanador oficial do nosso podcast. Seja bem-vindo, Vicente. Muito obrigado, Glaucio, pelo convite. É uma grande honra fazer parte desse podcast, SemeaCast, onde a gente vai tentar falar de forma clara, explanar o conhecimento que a gente vem adquirindo com o passar do tempo. E eu estou muito feliz em estar nesse projeto junto com você. A honra é minha, porque o projeto é seu, você me trouxe esse projeto. Então, assim, agradeço o convite. E pode ter certeza que vai agregar muito, não só para a gente, né, que vai fazer parte diretamente, mas também para quem vai ouvir. Não é à toa que a gente escolheu esse nome, né, de SemeaCast. A gente vai semear aí, plantar uma sementinha de conhecimento para cada um dos ouvintes que vai nos dar essa oportunidade de ouvir a gente. Vicente, lendo esse primeiro parágrafo dessa introdução, a gente percebe, pelo menos eu percebi, então me corrija se eu estiver errado na interpretação, que a ideia do livro surgiu de uma pergunta de um espírito sobre a necessidade de uma cartilha simples, que, parafraseando o que fala na introdução, uma cartilha que falasse ao espírito os problemas do espírito. É exatamente isso mesmo, Júnior. O espírito fez essa pergunta, né, para o Emmanuel, que no caso é o mentor que assessorava o Chico diretamente, que escreveu o livro Pensamento e Vida. Então a espiritualidade já se preocupava com esse tema, né, porque, querendo ou não, todos nós temos as nossas inclinações do passado, e a espiritualidade superior, sabendo que, querendo ou não, ninguém é igual, isso a gente sabe, mas as inclinações em si, muitas das vezes, são um pouco parecidas. Então, criaram essa cartilha com vários temas que a gente vai falar no decorrer do programa, e com isso, para que as pessoas possam, né, filosofar sobre aquilo que está sendo dito
e fazendo um reflexo, porque o seu próprio pensamento é o reflexo das suas próprias ações. Então, pensando nisso, o Emmanuel trouxe essa cartilha que é muito utilizada no plano espiritual para a gente. Pegando mais um parágrafo ainda dessa introdução do livro, eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Explica para a gente o que quis dizer o Emmanuel nessa introdução, Vicente. Aqui ele toca num ponto interessante, que é o seguinte: muitos de nós nos pegamos frequentemente pensando no porquê que a gente tem a vida que a gente tem e a gente não consegue sair dela. E aqui ele fala sobre a parte relacionada, de uma forma indireta, muitas das vezes sobre o esforço. Porque a gente acaba se esforçando para sair e mesmo assim a gente não consegue. Mas se a gente parar para pensar, talvez a gente está realmente andando em ciclo, por mais que a gente esteja se esforçando. O esforço talvez está acontecendo, mas acontecendo de uma forma em ciclo. Ou seja, você acaba se esforçando, mas ainda na mesma rotina. E o interessante desse livro, conforme a gente vai ver, é que o nosso pensamento é um reflexo. Então, enquanto você não muda a forma de pensar, que automaticamente é a raiz do seu espírito, né? Porque o seu pensamento reflete de forma direta o desejo do seu espírito, quem verdadeiramente você é. Então, enquanto você realmente não se mergulhar dentro de você, você não consegue sair dessa situação. E com essas reflexões que a gente vai se deparar com o passar do tempo lendo o livro, a gente vai conseguir, ou pelo menos tentar ajudar a nós, porque a gente estamos também em condição de aprendiz, e aquelas pessoas também que nos ouvem, a tentar enxergar um ponto diferente do porquê eu talvez eu encontro nessa situação e não naquela. E isso é interessante, essa perspectiva do porquê eu passei até ela, principalmente depois do meu despertar espiritual, que foi há 3 anos, mais ou menos. Então, assim, só para contextualizar, o Vicente vem de berço espírita e eu tive meu despertar espiritual há uns 3 anos. Então, eu sou o aprendiz aqui e por isso que a gente resolveu fazer levar esse projeto adiante, porque durante esses 3 anos do meu despertar espiritual, o Vicente foi quem respondeu todas as perguntas que eu fazia em relação principalmente ao espiritismo, à doutrina espírita. Mas, Vicente, você acha que a questão da pessoa querer resolver o problema que ela está passando, por mais que ela se esforce, ela não consegue, você acha que ela precisa ter uma consciência espiritual? Você acha que ela tem que ser desperta para ela encontrar o caminho certo? Você acha que ela tem que olhar. Tudo bem, eu acho que olhar para si é realmente importante, independentemente se a pessoa tem fé em uma força divina ou não. Mas você acha que é necessariamente obrigatório, digamos, a pessoa ser desperta, espiritualmente falando, para encontrar o caminho que ela realmente tem que seguir para resolver esses problemas, ou você acha que não necessariamente ela precisa ter ali uma ligação forte com a espiritualidade e aqueles que a acompanham nessa atual experiência de vida dela conseguem levá-la a esse caminho sem necessidade dela necessariamente se tornar uma pessoa espiritualizada. Ah, olha, Graça, interessante o seu ponto, porque eu acho que no momento atual, eu acho que vários momentos da vida, quanto no passado, muitas pessoas se pegam nessa situação. Tipo, aonde hoje, por exemplo, a gente imagina que para ser salvo, a gente precisa estar dentro de uma igreja, dentro de uma religião, quando na verdade o intuito é uma transformação interior. Então, se você, por exemplo, compra um livro e faz uma leitura espiritual, que seja, e aquilo para você faz sentido, você absorve aquilo de uma forma diferente, você consegue captar aquela ideia e não só captar, mas sim distribuir ela sobre você, eu acho que automaticamente uma mudança está acontecendo, né? Conforme a gente já leu, o próprio Cristo, quando ele veio, o próprio Jesus Cristo, ele mesmo não criou uma religião especificamente falando. Então, vem nos mostrar que o conceito principal das religiões é
você ser uma pessoa de bem e ser um homem bom, ou seja, seguir os princípios cristãos da melhor forma possível, que é respeitando o próximo, né? Que eu vou resumir conforme está escrito na Bíblia, que é ao meu próximo como a si mesmo. Dessa forma, você está automaticamente se tornando uma pessoa boa. Então, não adianta, muitas das vezes também, igual a gente vê muito, você fazer as coisas por obrigação. Porque por obrigação, você entra naquele contexto que a gente lê um pouco mais acima, que é você estará andando em círculos, né? Você estará talvez repetindo uma coisa que ainda não encaixou no seu próprio eu. Então, ou seja, você ainda não está entendendo o porquê você está naquela condição. E a partir do momento que você entendeu o porquê que você está nessa condição, você sim consegue se fazer um alto esforço e automaticamente começar a enxergar as coisas de forma diferente. Eu ouço muito nos canais que eu acompanho no YouTube, tem um rapaz que sempre bate na mesma tecla que não existe vítimas, né, desse mundo, que muita gente se vitimiza, se faz de coitado por causa de N situações que se passa. E é interessante o quão a espiritualidade, pelo menos assim, quão o espiritismo me conforta em relação a isso, porque a gente meio que entende alguns porquês, e por mais que a gente não entende todos os motivos, na verdade, por algumas coisas que a gente passa, a gente tem fé de que não estamos sozinhos, né? Que existe toda uma egrégora ao nosso lado, nos auxiliando a sermos seres humanos melhores a cada dia. No último parágrafo, Vicente, o Emmanuel fala sobre como o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Eu sei que você já falou sobre isso ali quando a gente citou um pouco o primeiro parágrafo, mas o resumo, eu acho que se fosse para resumir o livro, eu não li o livro ainda, vou ler o livro conforme a gente for gravando essa primeira temporada, mas eu acho que se fosse para resumir o livro, pelo menos pelo que eu vi, a premissa é essa, seria nessa frase, né? Que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Exatamente. Aqui, no final, o que você falou faz muito sentido, que é o que o Emmanuel citou, porque o nosso reflexo, ele vai sendo, não reconstruído, mas ele vai sendo reparado com o passar do tempo. E o interessante, você falando que essa cartilha, ela foi escrita no plano espiritual, e o intuito é que, provavelmente, isso talvez não enquadra em todos os fatores, mas grande parte das pessoas antes de encarnarem talvez leram essa cartilha e começaram a se preparar espiritualmente falando, né? A gente sabe que quando a gente vai encarnar, a gente tem um período de esquecimento provisório, né? Mas a informação em si ainda continua dentro do seu íntimo ali, guardada. Então, quando você volta, automaticamente, você ainda tem, no caso, o tutor, no caso que são seus pais, que vão fazer mais um reforço. Mas a partir de um tempo, é você para com você. Ou seja, um conflito entre você e você, o certo e o errado, né? E o que ele diz aqui é a pura verdade, que conforme você vai construindo no passar da vida uma página por vez, né, escrevendo uma página por vez ali, automaticamente você vai fazendo um novo reflexo de você a cada momento. É tipo, você agora está com um pensamento, daqui 5 minutos você já é uma outra pessoa, querendo ou não. Bom, esse foi o episódio piloto do CMEcast, onde a gente trouxe a curta introdução do livro Pensamento e Vida. Os próximos episódios serão sobre cada capítulo, então um capítulo, a gente vai falar sobre um capítulo em cada episódio, que para quem já leu o livro sabe que os capítulos são curtos, mas as explanações podem ser que sejam longas, então às vezes teremos episódios longos, episódios curtos, mas o que a gente quer trazer aqui é um bate-papo de qualidade que possa agregar para quem estiver ouvindo. Espero vocês nos próximos episódios. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, ouvintes. É isto. Até a próxima. Pai nosso, que estás no céu, santificado
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.